Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai tratar de um assunto super importante que tem grande incidência em vestibulares e no Enem, que é a parte de equação do primeiro grau e equação do segundo grau. Nossa, como isso é importante. Aproveito para convidar vocês a se inscrever no canal, dar um like no vídeo, vamos fazer o canal crescer para que mais e mais pessoas tenham acesso a conteúdo de matemática, tá bom? Um grande abraço a todos e bora pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre equação polinomial do primeiro grau e equação polinomial do segundo grau. Vamos lá. Primeiramente, equação polinomial do primeiro grau. O que seria uma equação polinomial do primeiro grau? Bom, gente, equação polinomial do primeiro grau na variável x é toda equação redutível a essa forma aqui, ó, ax mais b igual a zero. Então, se a gente tiver uma equação complicadona e a gente começar a reduzir os termos, reduzir, e cair numa equação desse jeito aqui, ó, com esse formato, a gente está diante de uma equação polinomial do primeiro grau. Ok? Ó, esse A e esse B são números reais. E em se tratando de uma equação polinomial do primeiro grau, o termo A ele não pode ser zero. Tá bom? Então, a equação polinomial do primeiro grau é uma equação desse tipo, em que esse número real aqui, ó, que acompanha o x, ele não pode ser zero. Tá? Como é que a gente faz para achar a raiz de uma equação polinomial do primeiro grau? Bom, para a gente achar a raiz, basta a gente fazer o quê? Isolar a variável x. Então, como é que ficaria isso? Ó, imagine que a gente tem uma equação polinomial do primeiro grau. Qual é a primeira coisa que a gente faz para isolar o x? Bom, a gente vai passar o b para o lado de lá, ele troca de sinal, né? E depois a gente vai passar o a dividindo. E aí a gente vai cair aqui na raiz dessa equação do primeiro grau. Então a raiz de uma equação do tipo ax mais b igual a zero, ela sempre será menos b sobre a. E como é que a gente fez para achar esse menos b sobre a? A gente isolou a variável x. Okay? Todas as vezes que alguém pedir para você resolver uma equação, a resposta que você dá para essa questão é através do conjunto solução. Então, ó, resolva tal equação. Como é que você dá a resposta disso? Através do conjunto solução. E como é que é o conjunto solução de uma equação polinomial do primeiro grau? Do tipo ax mais b igual a zero. É um conjunto solução ou conjunto verdade também, pode ser S ou pode ser V, que tem o seguinte elemento, um número menos b sobre a. Então, para ilustrar, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que você tem lá uma equação assim, ó, 3x mais 12 igual a zero. E aí eu quero resolver essa equação. Qual é o procedimento? Bom, primeira coisa, vamos pegar esse 12 e passar para o lado de lá, ele troca o sinal, né, quando você troca de lado. E aí a gente vai passar agora esse 3 dividindo. Então o nosso x vai ser menos 12 dividido por 3. Então o nosso x aqui vai dar menos 4. Se a gente quer resolver essa equação, como é que é a resposta? Bom, a resposta é através do conjunto solução, que é um conjunto que tem o elemento menos 4. Ok? Legal. E se a gente quiser resolver uma equação polinomial do segundo grau? Primeiramente, definição. O que é uma equação polinomial do segundo grau? Então, a equação polinomial do segundo grau na variável x é toda equação redutível a essa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, se a gente tiver uma equação bem complicada e a gente for reduzindo os termos e a gente cair numa equação que tem esse formato, a gente está diante de uma equação polinomial do segundo grau. E aí, ó, esses termos, ó, o A, o B e o C são números reais, o x é a nossa variável, né? E aí, em se tratando de uma equação polinomial do segundo grau, esse número que acompanha o x ao quadrado aqui não pode ser zero, ok? Beleza. Como é que a gente faz para achar a raiz de uma equação polinomial do segundo grau? Bom, temos aqui que ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Para a gente achar a raiz, a gente tem que isolar o x dessa equação. E aí, para a gente isolar o x dessa equação, a gente vai usar a famosa fórmula de Bhaskara. Tá vendo? O x é quem? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Essa daqui é a famosa fórmula de Bhaskara. Certo? Fórmula de Bhaskara, um matemático hindu. Bom, e esse delta? O que vai ser esse delta aqui, esse número que está aqui dentro da raiz? É b ao quadrado menos 4ac. Ok? Então, achar a raiz de uma equação do segundo grau é isolar o x através, né, por meio da fórmula de Bhaskara. Ok?
Bom, da mesma maneira que a gente tem lá na equação do primeiro grau, na equação do segundo grau, se alguém pede para você resolver uma equação do segundo grau, olha lá, ó, o conjunto de solução de uma equação desse tipo, tá aqui, ó. Vão ser as duas raízes, tá vendo? É um conjunto S que tem as duas raízes. Uma raiz é quando você coloca o mais, tá vendo? Ó, menos B mais raiz de delta sobre 2A. E a outra raiz é quando a gente coloca o menos na fórmula. Menos B menos raiz de delta sobre 2A. Vamos fazer um exemplo para a gente poder ilustrar isso, ó. Por exemplo, vamos resolver essa equação aqui, ó. Sei lá, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Como é que a gente faz para resolver essa equação? Bom, a primeira coisa é o nosso delta, né? E o delta é quem? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tá vendo? Quando não tem nada aqui, é 1. Então, o A é 1, o B é menos 5 e o C é 6. Então, ó, menos 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 1 vezes 6, 24. Então, o nosso delta vai dar 1, ok? Fórmula de Bhaskara. Nosso x vai ser menos b, ou seja, menos 5, mais ou menos a raiz de delta, ou seja, a raiz de 1, dividido por 2a, por 2 vezes 1. Desenvolvendo isso aqui, a gente vai ter menos com menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, o nosso x', né, que é a nossa primeira raiz, a gente vai obter quando a gente usa o mais. Então, vai ficar 5 mais 1 dividido por 2, ou seja, é 6 dividido por 2, 3, o nosso x'. O nosso x duas linhas é quando a gente usa o menos da fórmula. Então, vai ficar 5 menos 1 sobre 2, ou seja, 4 sobre 2, que é 2. Qual é o conjunto solução, então, dessa equaçãozinha? É o conjunto formado pelos números 3 e 2. A ordem aqui tanto faz, tá, pessoal? É conjunto, a ordem dos elementos não importa. Ok. Algumas observações importantes. A gente tem uma equação do segundo grau que ela pode ter, vou até colocar aqui já, ó, 3 situações distintas. Ó, se a gente tem uma equação do segundo grau assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A gente viu que as raízes, uma vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a, e a outra raiz é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Agora, a gente pode ter as seguintes situações. Ó. Se esse delta for maior do que zero, perceba que o x' e o x duas linhas são duas raízes reais que são diferentes uma da outra. Exatamente. Quando o delta é maior que zero, a gente tem duas raízes reais diferentes uma da outra. Tá? Numa equação do segundo grau, quando o delta der zero, ó, substitui esse delta aqui por zero e esse delta aqui por zero. O resultado do x' e do x duas linhas vai dar o mesmo, né? Quando você substituir o delta por zero. Então, quando o delta for igual a zero, a gente tem, numa equação do segundo grau, duas raízes reais e iguais. Ok? Agora, se o delta for negativo, repare que a gente está calculando a raiz quadrada, né? Então, se o delta for negativo, a gente não vai conseguir obter raízes reais, porque a gente sabe que a raiz quadrada de um número negativo não existe, né, no conjunto dos reais. Se o delta for negativo, essa equação do segundo grau não vai ter solução. Tá? Então, esse resuminho aqui é bem importante, tá? Que trata da quantidade de raízes em função desse termo delta aqui. Ó. Inclusive, esse termo delta ele recebe o nome de discriminante. Certo? Ele é o discriminante de uma equação do segundo grau. Próxima coisa. Some produto das raízes. Pô, isso é bem importante, tá, pessoal? Imagine que você tem aqui uma equação do segundo grau. E aí, dessa equação do segundo grau, as duas raízes vão ser x' e x duas linhas. Bom, se a gente chamar de S a soma dessas raízes, é possível a gente demonstrar que a soma das raízes, ou seja, o x' mais o x duas linhas, ele vai ser menos b sobre a. Tá certo? Então, a soma das raízes de qualquer equação do segundo grau é menos b sobre a. E o produto das raízes é C sobre A. Então, quando a gente fizer o produto das raízes de uma equação do segundo grau, esse produto vai dar sempre C sobre A. Vou fazer um exemplo aqui só para você perceber isso que eu acabei de falar. Aquela equação que a gente resolveu, x ao quadrado menos 5x mais 6, as raízes que a gente encontrou foi 2 e 3, né? Vamos fazer o teste? Quanto que dá a soma das raízes? Bom, pela fórmula, a soma das raízes é menos b sobre a, ou seja, menos 5 sobre 1. Olha só quanto que dá essa soma, ó, menos com menos dá mais, 5 dividido por 1, 5. Ó, a soma das raízes deu 5. Tá batendo? Tá, ó, uma raiz é 2 e outra raiz é 3, a soma é 5.
Vamos fazer o produto. O produto das raízes é sempre C sobre A. Então, nesse caso, o C é 6 e o A é 1. Então, ó, 6 dividido por 1 dá 6. Ó, o produto das raízes é 6. Tá batendo? Tá, ó, porque uma raiz é 2, outra é 3. O produto das duas dá 6. Então tá perfeito. É exatamente isso. Essas duas expressões aqui, gente, são extremamente importantes, tá? Soma das raízes, menos B sobre A. Produto das raízes, C sobre A. Show. Vamos fazer 2 exercícios aqui para a gente poder treinar? Olha só. A fórmula n igual a 5p mais 28 sobre 4 dá o valor aproximado do número do calçado n em função do comprimento p em centímetros do pé de qualquer pessoa. De acordo com a fórmula, o comprimento de quem calça 37 é em centímetros aproximadamente. Então aqui, pessoal, o que a gente vai fazer é o seguinte. Ele diz que o sapato da pessoa é 37, então o n é 37. Então a gente vai substituir esse n aqui por 37. E aí a gente vai descobrir o tamanho P, que é o tamanho do pé da pessoa em centímetros. Então, substitui o N aqui por 37. Isso é igual a 5P mais 28 dividido por 4. Ok? Passa esse 4 para lá multiplicando. Ó. Vai ficar 4 vezes 7, 28. Vão 2. 4 vezes 3, 12. E 2, 14. 148 é igual a 5P mais 28. Passa esse 28 para o lado de lá, ó, 148 menos 28 dá 120. Então, 120 é igual a 5P. 120 dividido por 5 dá exatamente 24. Então, o tamanho do pé dessa pessoa, 24 centímetros, letra B. Agora, o que essa questão tem a ver com o que a gente está aprendendo? Ó, perceba que essa equação aqui, ó, ela tem o formato de uma equação do primeiro grau, ó, só que a variável aqui não é x, é p. Tá vendo? E a gente resolveu essa equação isolando aqui o P, ó, tá vendo? Do mesmo jeito que a gente faz para resolver uma equação do primeiro grau na variável x. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Ok? Bom, vamos trabalhar agora com a equação do segundo grau, para a gente ver como é que funciona. Ele está dizendo que y e z são as raízes dessa equação aqui, ó. E aí ele pede para a gente calcular em função do m e do n o valor de y ao quadrado mais e ao quadrado. É uma questão difícil essa, hein? Vamos lá, acompanha comigo. Então vamos lá, ó. A equação está aqui, ó. X ao quadrado menos mx mais n igual a 0. Ele disse que as raízes dessa equação são y e z. Y e z são as raízes. E aí ele quer saber quem que é y ao quadrado mais z ao quadrado. Então acompanhe comigo. Primeiramente, se y e z são as raízes, se a gente somar o y mais z tem a formulazinha da soma, é menos b sobre a, né? Então, no nosso caso aqui, ó, o a é 1, o b vai ser menos m e o c vai ser n. Então, no caso, a nossa soma vai ser menos b, ou seja, menos m, dividido por 1. Então, daqui a gente tem que a soma das raízes vai ser m, ok? E o produto das raízes, y vezes z, é c sobre a, ou seja, n dividido por 1. Portanto, y vezes z é igual a n. Ok, a gente sabe que a soma das raízes é m e a gente sabe que o produto das raízes é n. Mas o problema está querendo saber quem que é y ao quadrado mais e ao quadrado. Ah, tá. Então, olha só o que a gente tem que fazer para a gente poder responder isso aí de maneira bem tranquila. Ó. A gente sabe que y mais e é m, tá aqui, ó. E a gente sabe que y vezes z é n. Então eu vou partir dessa formulazinha aqui, e como ele quer saber quem que é y ao quadrado mais e ao quadrado, eu vou elevar ao quadrado aqui dos dois lados, ó. A gente sempre pode fazer isso em qualquer igualdade. Você pega de um lado e eleva ao quadrado, do outro eleva ao quadrado também. Você não está cometendo erro nenhum. Vamos desenvolver? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a m ao quadrado. E aí a gente fica assim, ó, y ao quadrado mais 2 vezes, ó. Viu que apareceu aqui o y vezes z? E a gente sabe que o y vezes z é n, gente. Ó, tá aqui nessa expressão aqui, ó. Ó, a gente pode substituir o y vezes z por n. Então, n mais z ao quadrado, isso é igual a m ao quadrado.
Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 2n e passar para o segundo membro. A gente vai ter isso aqui, ó. Y ao quadrado mais e ao quadrado é igual a m ao quadrado menos 2n, que foi exatamente o que o problema pediu para a gente, né? Quem que é y ao quadrado mais e ao quadrado? Y ao quadrado mais e ao quadrado é m ao quadrado menos 2n, letra E. Ok? Valeu, gente. Abraço.